Bem, gente, vamos falar na nossa aula de ciências hoje sobre a luz. A luz em nosso cotidiano. O que é cotidiano? No nosso dia a dia. A luz, ela é muito importante, pois sem ela nós não iríamos conseguir enxergar nada. Então, aqui no livro de vocês, módulo 3, capítulo 6, tem falando sobre a luz. Todas as vezes, antigamente, quando era mais assim, que não existia luz, as pessoas gostavam. Existir luz sempre existiu, né? Não existia essa luz que a gente tem hoje. As pessoas gostavam de sentar em frente às suas casas, faziam rodas e começavam a contar histórias, lendas. Lembra as lendas lá da nossa aulinha de português? Curupira, Iara, Saci, não foi? Pois então, as pessoas gostavam de sentar na calçada e começavam a contar. Era uma vez, né? Começavam a contar as histórias. E tudo isso, naquela época, gente, não existia essa luz que nós temos hoje. Existia somente as luzes dos... Vou mostrar aqui para vocês. Antigamente, a luz que existia era essa, ó, nas ruas. Eram os lampiões. Aí eles pagavam as pessoas para, à noite, eles irem acender os lampiões nas ruas, viu? Quando nós ficamos no escuro, a gente consegue enxergar alguma coisa? Não. Uma experiência. Você pega, fecha aqui seu olho, você vê tudo negro, tudo escuro. Quer dizer que você não está enxergando. Por quê? Porque está faltando a luz. A partir do momento que você abre, você consegue enxergar as coisas. Durante o dia, nós temos o que? A luz do sol, não é verdade? O sol que ilumina a nossa vida. Então, durante o dia, o sol está presente. Naquela nossa última aula de ciências, eu falei que o sol é a maior estrela do universo, né? Que é ele que ilumina todo o universo. Todos os planetas são iluminados pelo sol. Então, durante o dia, nós temos a oportunidade de enxergar, porque nós contamos com a luz do sol. E à noite, lá naquele lugar bem distante, que não tem a luz elétrica, como é que a gente consegue enxergar? Porque lá, gente, tem a luz do quê? Da lua, das estrelas, né? Então, sol e lua, lua e sol. Sol, ele ilumina durante o dia e lua durante a noite. Usamos a iluminação, agora aqui na nossa cidade, já na cidade, à noite, já não tem mais aquele momento que a gente ficava na porta, né? Contando as histórias. Eu cheguei há muito tempo a ficar sentada na minha calçada, ouvindo história dos mais velhos. Hoje a gente não pode mais fazer isso, né? Então todo mundo fica trancado dentro de casa. No escuro? É no escuro que a gente fica trancado? Claro que não, né? Tem sol dentro da nossa casa? Não. A lua consegue iluminar dentro da nossa casa? Não, a não ser que a nossa casa seja um telhado de vidro, né? Mas como não é, então qual é a luz que a gente usa? É a luz artificial, que é a luz elétrica, né? A luz que a gente só faz apertar o dedinho na tomada, ela acende, né? Não é mais essa luz que as pessoas pagavam antigamente para ser acendidos lampiões de ruas, né? Não existe mais isso. Antigamente não existia essa energia, como eu já falei, né? Energia elétrica. Aí já à noite, o que é que a gente pode usar? Como luz artificial. Falta luz. Faltou a luz elétrica. O que é que a gente vai fazer? A gente acende o quê? Uma vela, né? Então, a vela, ela vai ser considerada uma luz artificial. Por que artificial? Porque ela não vem da natureza,
não foi criada por Deus, e sim pelo ser humano, pelo homem, a vela. Aí quem mora lá no interior não tem luz, acende o quê, gente? Acende uma fogueira. Foi Deus que fez essa fogueira? Foi a natureza que criou essa fogueira? Não. Essa luz é uma luz artificial porque foi criada, inventada pelo ser humano. As fontes de luz, elas podem ser naturais, artificiais. Naturais, sol, lua e estrela. Artificiais que foram criadas pelo homem são as produzidas pelo homem, como a vela, a lanterna. Olha aqui, uma lanterna. Que eu tentei conseguir uma lanterna para vocês, mas não deu certo, tá? Então, a lanterna que eu encontrei foi a lanterna do celular. Então, a lanterna, essa lanterna que a gente usa quando está no escuro, né? Que falta luz, que a gente não tem uma vela ali perto. A gente corre, pega uma lanterna. O que mais? A vela, como eu falei, né? A lâmpada que ilumina a nossa casa. Então, essas lâmpadas, elas são o quê? Artificiais, porque não foram criadas pela natureza, e sim pela mão humana. Então, a luz em si, ela é muito importante na nossa vida, gente. Sem a luz, a gente não faz muita coisa, não, tá? A gente não sai nem aqui, fica parado. Porque a luz, além dela produzir, para a gente conseguir enxergar, ela faz com que os aparelhos eletrodomésticos da nossa casa funcionem, né? Porque tudo é ligado em uma tomada, e essa tomada, ela o quê? Traz a energia, não é isso? Então, as ruas da cidade, como eu já falei antigamente, eram iluminadas por lampiões. A energia elétrica, essa que a gente só aperta o dedinho na tomada e ela funciona, ela começou a surgir, sabe quando? Em 1879. E a primeira cidade do Brasil que chegou a possuir a energia elétrica foi a cidade do Rio de Janeiro. Aqui no nosso estado, no Piauí, ainda custou muito a chegar, mas graças a Deus que chegou, né? A luz e os objetos. A luz e os objetos, tá aqui. A luz, como eu já falei, as fontes de luz podem ser naturais e artificiais. Naturais criadas por Deus, pela natureza, e as artificiais criadas pela mão do homem. Tem também a luz e os objetos. A fonte de luz pode ser chamada de corpo luminoso, pois emitem luz própria, e corpo iluminado, que não emite luz própria. Os objetos, então, eles podem ser corpo luminoso e corpo iluminado. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês de alguns materiais que podem ser chamados, os objetos que podem ser chamados, dentro essa luz que eles incidem, opacos, translúcidos e transparentes. Opaco. Está aqui uma cartela de ovos. Eu posso colocar a cartela de ovos aqui na frente dos meus olhos. Eu posso enxergar o que tem lá na frente? Não, né? Então, esse aqui se torna um material o quê? Opaco. A luz, não conseguimos enxergar através deles. Então, ele se torna um material opaco por isso. Porque eu não consigo enxergar. Ele funciona como se fosse uma barreira. Então, isso daqui são... Os objetos podem ser opacos. Aqui um exemplo de um material opaco. Poderia também ser uma madeira, um banco, uma mesa. Se eu colocar aqui na minha frente, ele é um material opaco, porque ele impede que eu enxergue o que está do outro lado. Tem também os translúcidos. Olha aqui, translúcido. A água está onde? Dentro de um copo. Esse copo é de quê? De vidro.
Por que que eu sei que aqui dentro tem água? Porque eu estou vendo que ele é um material translúcido. Eu posso enxergar nitidamente o que tem aqui, ó, que está aqui dentro. Podia ser suco, podia ser refrigerante, mas eu estou enxergando. Por quê? Porque esse material aqui, ele é o quê? Translúcidos, né? Conseguimos enxergar nitidamente. Esse aqui é um material transparente, tá, gente? Transparente, porque eu posso enxergar o que tem aqui dentro. Nesse caso, a água, né? Se fosse suco, poderia enxergar? Poderia. Por quê? Porque esse material aqui, ele é transparente. O vidro é transparente. Outro exemplo de material são os translúcidos. Esse aqui, gente, é que é os translúcidos, ó. Viu? Não conseguimos enxergar. Eu sei que aqui dentro é perfume, mas esse material aqui de vidro, ele é chamado fosco. Fosco por quê? Porque ele é um material translúcido. Não conseguimos enxergar nitidamente, né? Ó, ele é assim meio foscozinho esse material, viu? Então, esses aqui são os tipos de como os objetos podem ser. O espelho. Por que que eu posso ver a minha imagem no espelho? Por causa da luz que reflete nos meus olhos e a minha mente manda para cá, ó. Eu consigo ver a minha imagem no espelho. Tudo isso em função da luz. Então, por isso que a luz é tão importante na nossa vida. Recapitulando. Essa aulinha aqui é bem rapidinho. A luz é importante na nossa vida? Sim. Por quê? Porque sem ela não poderíamos enxergar nada, né? Já pensou? A pessoa, quando ela não tem uma deficiência visual, ela não consegue enxergar. Por quê? Porque a luz não chega até os seus olhos, não chega até a sua retina, né? Dentro do livro de vocês tem até uma figurinha do olho, tá? Aí lá tem também os materiais, a luz e os objetos. As fontes de luz, como é que elas podem ser? Elas podem ser artificiais ou naturais. Artificiais são as criadas pelo homem. Vela, lâmpada, luz, fogueira, lampião, tudo isso aí são exemplos de materiais artificiais. Luz artificial. E lua, sol, estrelas são a luz, o quê? Natural, porque foi criada pela natureza, não teve participação do homem nessa criação. A luz e os objetos. Os objetos, os que emitem luz própria, eles são chamados de luminoso. O objeto que emite luz própria, ele é chamado de luminoso. E aquele que recebe luz, ele é chamado de iluminado. Então, a luz e os objetos podem ser luminoso e iluminado. Luminoso, quando ele emite luz própria, e iluminado, quando ele recebe luz, né? Tem também os objetos, né? Eles podem ser opacos, transparentes e translúcidos. Opacos, não conseguimos enxergar através deles, né? Ó, não conseguimos. Translúcido, não conseguimos enxergar nitidamente. E o transparente, podemos enxergar, porque a luz atravessa esse objeto e eu consigo enxergar, não é? Então, aí é a nossa aula de ciência, depois a gente vai estudar mais um pouquinho. A gente vai fazendo as nossas aulinhas remotas lá no Zap, as páginas 192 e 193, tá?